Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz esteja nos nossos corações, hoje e sempre, amém? Feche os teus olhos, vamos fazer uma confissão de fé. Eterno Deus, aqui está, meu Deus, aqui está a tua igreja, Deus. A tua igreja, Deus, que não é quatro paredes, a tua igreja que são vidas, que o Senhor comprou com teu sangue, Pai. A tua igreja, meu Deus, não é uma placa denominacional. A tua igreja são espíritos que estão revestidos de carne para cumprir um propósito aqui na terra, Pai. Porque a tua palavra diz que no Senhor nós estamos perfeitos e somos um só espírito com o Senhor. E nessa manhã, meu Pai, nós queremos aprender do nosso sumo pastor aquilo que a tua igreja precisa para ser direcionada por Cristo Jesus, que é o cabeça desta igreja. Quem crê, diga amém. E graças a Deus, sejam bem-vindos aqui os nossos irmãos ao vivo aqui no Facebook e também no YouTube logo mais. Amados, o tema desta manhã é alguns irmãos que lideram, que pastoreiam, que cuidam de vidas. Alguns irmãos vão me criticar. Mas esse irmão está pregando contra a liderança? Não, eu prego contra um sistema religioso enganador. Eu não prego contra a liderança religiosa. Eu não prego contra os meus irmãos. Eu prego contra uma doutrina errada que anos e anos, há milênios, estão enganando o povo de Deus. E se a carapuça servir, é porque serviu para mim no passado. Mas glória a Deus, livre sou. Estou livre, liberto. E aqui estamos nós, livres, libertos do sistema religioso. E o tema é falsos pastores, cegos, guiando os cegos. Falsos pastores, cegos, guiando cegos. Olha o que diz o livro histórico de João. Livro de João, capítulo 10, no versículo 10. O quê? O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Aí Jesus disse, eu vim para que tenham o quê? Vida, e a tenham com... Meus amados, a religião, né, de modo geral, independente de que religião você esteja pensando, a religião de um modo geral, a maioria, não vou também generalizar, mas a maioria, eles já leem assim, e vocês vão entender o que eu estou falando. O diabo não veio senão para matar, roubar e É diabo ou ladrão? Tem nada a ver com o diabo aqui. Certa feita, uma amada irmã disse, irmão, mas eu pensei que fosse o diabo. Não, meu irmão, não é o diabo. É porque leram errado, explicaram errado, pregaram errado e nós aprendemos errado e reproduzimos errado. Mas hoje, os nossos olhos estão abertos. Não é o diabo, irmão, é o ladrão. E quem é o ladrão? Jesus vai dar características. O ladrão não é o diabo. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Versículo 11. Eu sou bom. E o que é que o bom pastor faz? O bom pastor dá vida. Olha, usando uma figura de linguagem, era a antiga aliança aqui, era livro histórico de João. Mas, irmão, eu pensei que Mateus, Marcos e Lucas e João fosse nova aliança, novo pacto. Não, irmãos. São livros históricos. A nova aliança só nasce na morte e na ressurreição de Jesus, no derramamento de sangue de Jesus. Antes do derramamento de sangue, não havia nova aliança. Porque quando ele tipificava a nova aliança lá na cerimônia da Páscoa dos judeus, ele simbolizando, ele dizia, este é o sangue da nova aliança que será derramado por vós. Não tinha sido ainda. Então a nova aliança ainda ia nascer. Então Jesus naquele tempo, cumprindo a lei, no ministério da lei ainda, ele se referia aos filhos como ovelhas
Porque ele fazia uma semelhança às ovelhas e os bodes. Jesus, ele não dava vida pelos bodes, ele deu a vida pelas que são filhos. Bodes não viram ovelhas, e ovelhas também não viram bode. Quem é pela graça do Pai. Então Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então a primeira característica do nosso pastor, Jesus Cristo, é que de fato ele deu a vida por nós. Mas o ladrão, que Jesus vai dizer que não é pastor, que é mercenário, não tem nada a ver com o diabo. O ladrão que não é pastor, que é mercenário, que prega por dinheiro, ele não dá vida por ninguém, pelo contrário, ele vem matar, roubar e destruir. Irmão, mas como é que o mercenário destrói? Claro, ele só prega por dinheiro. A esposa é crente, o marido não é, ele diz, tem que ir para o monte buscar poder. A mulher vai porque está obedecendo a quem? O pastor. Jesus mandou? Não, porque Jesus disse, nem nesse monte e nem em Jerusalém, apontando para templos físicos. Mas em espírito e em verdade, com a conscientização de que Deus está em você. Mas o falso pastor, o cego que guia cego, ele diz assim, vamos para o monte buscar poder. A irmã, inocentemente, porque não conheceu a palavra de Deus, ela vai. O marido não é crente. Quando chega em casa, o marido enche ela de bolacha, ela corre para o pastor e diz, o diabo se levantou na minha casa. Aí começa a destruição no casamento, porque o ladrão, mercenário, ele não vem senão para roubar, matar e a destruir. E aí acaba com as vidas, meus irmãos. Não, mas eu pensou errado, porque não aprendeu do pastor que é Jesus Cristo. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. 12. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as... Não, ninguém pode sair daqui porque vocês são minhas ovelhas, aleluia! Está repreendido. As ovelhas pertencem, nessa linguagem de Jesus, hoje são filhos eleitos e abençoados, pertencem ao único pastor. Vocês não são propriedade minha e de quaisquer pastor que se dizem dono. Nós somos propriedades exclusivas de Jesus Cristo, amados. Não é o homem que tem que te conduzir, te manipular. Nós estamos aqui pela palavra, lhes ensinando que Jesus Cristo, Ele é o sumo pastor das nossas almas. E nós aqui estamos como, eu estou digamos assim, no dom do pastor. Mas o pastor é Jesus Cristo. Ah, mas eu te chamo de pastor, eu te chamo de bispo. É dom, irmão. Não é cargo, não é título. É um dom que Deus nos deu. O dom do próprio pastor, ele distribuiu para que nós venhamos a apacentar, cuidar do povo dele, mas sabendo que o cabeça é ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E ele disse, eu não divido a minha glória com ninguém. Chegaram para João Batista e disseram, olha, Jesus está chegando aí, está rebanhando. Aí João disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Mas é isso que nós vemos hoje? Não. Nós vemos hoje os homens, ó. É porque eu faço, porque eu já abri 800 igrejas, porque eu tenho 1 milhão de membros, porque eu não sou da sua igreja. Nós somos da igreja de Jesus Cristo. E da igreja de Jesus Cristo não é uma seita. A igreja de Jesus Cristo é a igreja onde Cristo é o cabeça, pastor, profeta, apóstolo, porque ele é tudo em todos. Antigamente ele falava pelos profetas de várias formas, mas hoje, nesta nova aliança, Deus tem nos falado por Jesus Cristo, porque ele constituiu dono de tudo, por quem também fez o mundo. Amém? Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vir o lobo. É interessante que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Aí o sistema religioso diz que é o diabo. Se tivesse a figura de um diabo no ser espiritual aqui, seria o lobo. E não o ladrão, nem o mercenário. Porque o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, ele é mercenário. E o mercenário de quem não são as ovelhas, ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa as... O que é a figura do lobo aqui?
É a figura das dificuldades, das lutas que a igreja enfrenta, que aquele que é assalariado para cuidar da igreja não está nem aí. Não. Que é isso, meu irmão? Todo mês eu estou com meus 40 mil aqui no bolso? Eu vou me preocupar com a família do irmão Cunha? Todo mês o meu salário bate na conta porque o chefão lá, o presidente das congregações, das convenções, ele deposita na minha conta, então eu não vou me preocupar com o meu irmão. Por quê? Porque ele é mercenário, ele prega por dinheiro. Então quando o lobo vem, quando a dificuldade vem, eles não querem nem saber. Agora Jesus Cristo quer saber da sua vida, porque ele deu a vida dele por você. Ele se importa com você, ele cuida de você, ele não é como os homens. Ele não abandona, ele não rejeita, ele não despreza. E é por isso que você está aqui nesta manhã, ouvindo esta palavra, porque ele te chamou, ele te escolheu e ele não deixou você no desprezo. Porque o sistema religioso abandona. Deixa de dar o dízimo lá para você ver. Deixa de fazer o que o pastor lá pede para você ver. Não tem importância para eles. Mas para Jesus, tu és valioso, precioso e amado do Pai. Então quando o lobo vem, a figura das dificuldades, daquilo que vem para destruir a igreja, quando o lobo vem, ele foge. E deixa as ovelhas lá, meu. Que conta? Tem ditos pastores aí que em época de política vende a igreja. Ele é lobo. Aliás, ele é mercenário. Então os lobos vêm. Tem quantos votos aí? Quer quanto? Eu pago. Mas todo mundo tem que votar em mim. É o lobo. Eu dou até um saco de... Eu dou até um terreno. Isso se votarem em mim. Não sabe nem o que é que o abençoado vai fazer. Mas o pastor é mercenário, ele vende. Uns que vendem a catedral, com tudo dentro. Já com ar-condicionado, com púlpito, com microfone. Porque ele é mercenário, com membros. Não tem tantos membros. Por mês você tira aqui no mínimo X, claro. Já está contabilizado as ofertas e os dízimos que tem dos irmãos. Aí vende mesmo, negociam, mercadejam a igreja de Jesus Cristo. Por quê? Porque são mercenários e quando vê o lobo, eles fogem e deixam as ovelhas. Olha lá. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. E não tem cuidado Não tem cuidado. Ele é mercenário, ele prega, ele vive a religiosidade por dinheiro. Há muitos aí de roupões que a gente vê, de mitra na cabeça. E aí o Espírito Santo, é até filho de Deus. O Espírito Santo vai lá, ministra, fala, é assim, não posso largar. Porque se eu abandonar o meu cargo, eu vou perder o cargo, eu vou perder o carro pastoral. Eu vou perder a faculdade dos meus filhos. Aí eu cheguei para minha esposa em certo lugar. A gente vai te assalariar para você representar esse ministério. Nós não somos mercenários, irmão. Nós não estamos aqui para negociar a igreja. Nós estamos aqui para pregar Cristo Jesus e o ressuscitado, que vive e reina para todo sempre. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. E não tem cuidado das ovelhas. Próximo. É o 14? 14 diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou o quê? Os filhos de Deus conhecem a voz do Pai. A voz do Espírito, amada, não é estranha aos nossos ouvidos. Ele é que é o bom pastor. Ele conhece as suas. Ele conhece o seu povo. E das dele ele é conhecido. O povo de Deus se identifica com Deus, porque Romanos 8,16 diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Os eleitos de Deus não podem estar enganados. São enganados porque o Evangelho ainda não foi pregado. E quando eu digo Evangelho, eu estou dizendo o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não estou falando de lei de Moisés, eu não estou falando de profeta, eu não estou falando do Antigo Pacto. O Antigo Pacto caducou. Nós estamos na graça de Jesus Cristo, Evangelho da Nova Aliança, porque Ele vive e Ele manifesta a sua maravilhosa graça em nós. Irmão, mas se eu não pregar o Antigo Pacto, não vai ter Malaquias 3,10, não é? Não vai ter. Mas se eu não pregar o Antigo Pacto, irmão, não vai ter sacrifício no altar, irmão? Não vai ter, porque em Jesus não tem um altar, porque Ele já é o nosso altar. Ele foi o sacrifício perfeito. Mas como é que eu vou chamar o irmão para sacrificar aqui? Não tem sacrifício. O sacrifício foi Jesus Cristo, é só crer e viver agora por fé naquilo que Ele já realizou. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou
conhecido, amém? Próximo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 ao 7, olha o que diz. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. Ele foi um mediador, um nazareno. Próximo. O qual se deu a si mesmo em preço de quê? Por todos. Todos ali são todos os eleitos. Todos os predestinados. Todos os predestinados em amor. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Próximo. Ao 7, Paulo continua. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e aonde? Então Paulo, amado, ele defendia esse ministério. Paulo defendia esta palavra com unhas e dentes. E era por isso que os falsos irmãos estavam sempre a perseguir Paulo. E Paulo dizia, eu queria ter com vocês, mas Satanás me impediu. E quando você vai ver Satanás, eram os falsos irmãos judeus que mataram Jesus e estavam perseguindo a Paulo para que Paulo não pregasse esta palavra. Por quê? Porque Paulo estava derrubando o império religioso. Paulo estava tirando as mordomias daqueles que se diziam pastor, que não eram. Daqueles que se intitulavam dono do povo de Deus. E é por isso que Jesus viu aquele povo sofrendo, e ele disse assim, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aí Jesus dizia, aprendei de quem? De mim, Jesus. Quando você aprende de Jesus, que é manso e humilde de coração, você encontra descanso para a tua alma. Mas enquanto você estiver aprendendo do homem, a tua alma não fica em paz. É 3 dias de jejum, não deu certo, vamos para 7. Ah, mas não tem mais nem menos. A minha esposa publicou ontem. Um aí queria bater o recorde de Jesus, 40 dias de jejum, morreu nos 30 dias. Ah, quer fazer o que Jesus de Nazaré? Mas Jesus fez jejum, tudo bem. Jesus também foi circuncidado. Quer fazer o que Jesus fez? Jesus foi para a cruz, levou 40 chibatadas lá. E aí? Jesus, ele cumpriu algo que era impossível o homem cumprir. E ele estabeleceu um novo pacto para que agora nós venhamos viver neste novo e vivo caminho onde ele é o Senhor absoluto. E Paulo disse, ó, pelo que eu digo a verdade, para o que eu digo a verdade, em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Paulo não recebeu uma unção de homem. Paulo não recebeu uma ordenação de homem. Paulo não recebeu um crachá de homem dizendo que ele era. Ele foi constituído. Nós somos quem somos pela graça de Deus em Cristo Jesus. E vão dizer, quem é esse pregador? Porque quando você começa a anunciar esse evangelho, quem é o pastor dele? É porque o meu pastor é fulano. Não, o nosso pastor é Jesus Cristo. Quem nos orienta? Ah, eu tenho uma pessoa que me orienta na palavra, que me ajuda, que me conduz ali no evangelho. Mas quem é o meu pastor? Nosso pastor é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. E ele não divide a glória com ninguém. Não, porque eu estava lembrando hoje pela manhã que antigamente, eu tenho certeza, eu não sou tão velho, mas os mais velhos aqui vão concordar comigo. Quando você viu um senhor que se dizia pastor, você tinha aquele respeito, aquela reverência, até mesmo um padre na minha cidade, eu tinha muito respeito. E tenho respeito pela pessoa, nada contra a pessoa. O problema é contra o que eles pregam. Mas você observa que antigamente eles eram pessoas que eram admirados. Hoje em dia, meus irmãos, virou a bandalização, ninguém dá crédito mais. Que são homens fabricados em fundo de congregação. Não sabem nada, não conhecem o evangelho, são mercenários. Pessoas que não largam a religião por causa do osso, por causa do salário. Eles não se desprendem, eles estão presos. Jesus veio para libertar da vida com abundância, mas eles estão lá presos a um título, presos ao diaconato, presos a uma chefia. É como o irmão falou, graças a Deus está livre, porque nós não somos de homens, nós somos de Jesus Cristo.
Olha lá o que diz Atos dos Apóstolos. Perdão, Hebreus, capítulo 7, versículo 28. Olha que interessante. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois de quê? Depois é depois, não é antes, não é durante. Você não está na lei, entenda isso. Toda pessoa que te leva a dar dízimo em igreja, que não é dinheiro, que era alimento, mas eles viraram dinheiro, não sei porquê, converteram em dinheiro, coisa de Constantino. Todos aqueles que te levam a dar dízimo, leva a vir você adorar a Deus no templo, como se Deus estivesse morando aqui dentro de 4 paredes. Isso era lei, irmãos. Todos aqueles que levam você a fazer jejum era uma prática da lei. E nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Todos aqueles que levam você, ou levou você a buscar Deus no monte, Ele não habita no monte, nem em templo, nem em Jerusalém. Ah, mas eu preciso ir em Jerusalém. Aí eu tenho um parente que financia essa coja. Não, ele tem que dar para o meu apóstolo todo mês. Para quê? É porque ele vai em Jerusalém no fim do ano. Claro, vai passear com a esposa. A vontade eu tenho de ir em Jerusalém. Se a igreja pudesse me ajudar, me dar uma passagem, claro que eu queria. Ô irmão, eu quero ir em Jerusalém, mas eu quero passear e desfrutar. Não vou enganar ninguém dizendo que vou buscar unção de não sei de quê. Mas eles dizem, não, eu vou buscar uma unção. E quando eu chegar, eu já vou chegar assim, ó, cuspindo fogo. Mas vai ser muito poder. Não vai ser nada de poder, irmão. Não, mas é porque eu vou na Terra Santa. Terra Santa? Que Terra Santa? A terra está em guerra lá, meu irmão. É guerra. Não, mas eu vou lá buscar. Não tem poder, porque o poder de Jesus opera em quem? Em nós. O poder de Deus que opera em nós. Quando nós cremos nesta palavra, quando nós confessamos esta palavra, quando nós vivemos esta palavra, nós somos corpo, templo, morada do Espírito, e Deus está operando e atuando na tua e na nossa vida. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens fracos. Mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito até domingo que vem. É porque tem gente que parece que Jesus não dá jeito, né, irmão? Ah, eu fui para a igreja X, a igreja não deu jeito, aí eu já estou na igreja Y. Ah, então que confusão é essa? Você crê que o Deus dali é um e o Deus dali é outro, né? Você observa que essas pessoas não adoram e não servem a Jesus? Servem aos homens. Porque eles vão se baseando naquele que está falando na frente do microfone. Não, se aquele irmão falar assim, de uma forma que eu me arrepio toda, é sinal que Deus está no negócio. Deus não está nada nesse negócio. Se você passar uma faca em uma esponja ou em um isopor, você vai se arrepiar também. E nem por isso Deus está ali, irmão. Porque Deus não está nas nossas emoções. Deus está na nossa fé, razão e convicção. Não, mas aquela ali eu não senti de Deus ali não. Eu vou para outra do vizinho. Aí vai para do vizinho. Aí do vizinho é a mesma coisa. É o sujo que fala do mal lavado. Ah, não, então agora eu vou para do pastor Elcio. Não venha por isso. Venha por causa disso aqui, ó. Se o evangelho que nós pregamos aqui faz efeito no teu coração, então reine vida por meio de Cristo Jesus. Porque Ele é o Senhor. Perfeito para sempre. Jesus foi feito, foi constituído. Perfeito para sempre. Por isso que nós não precisamos de homem para intermediar o nosso relacionamento com Deus. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Vem aqui porque eu tenho intimidade com Deus. Quando eu orar, Deus vai ter que te responder. E aí o povo de Deus vai, ó, como ovelha para o matadouro. Mas quem vai matar é os ditos pastores. Vai arrancar a chamada, como o sistema diz, né? Tirar as lãs. Vai arrancar, não é lã não, irmão. Vai tirar é casa mesmo, é televisão, é 13º salário, é aposentadoria da veinha. Vai tirar tudo, irmão. Que é isso que eles pregam? São mercenários. Mas irmão, mas então você está dizendo que só você está certo e aquele povo está tudo enganado? Não, mas não estou dizendo que só eu estou certo não. Eu estou pregando o evangelho. E aí você se enquadra nele. Não estou falando mal dos meus irmãos que congregam nesses lugares não, que são filhos de Deus, sim. Mas que estão sendo mal instruídos, porque estão sendo direcionados por homens e não pelo cabeça, que é Jesus Cristo. E aí é que mora o perigo. Eu quero te alertar nesta manhã para... Quando você se chegar a esse lugar e você se assentar,
Quando você ouvir uma palavra nossa, aí pelo YouTube, pelo Facebook, você entender que aqui ninguém se intitula dono de igreja. Que aqui ninguém manipula, que aqui o que é pregado é evangelho. Quem quiser viver o evangelho de Jesus e esse o ressuscitado, seja bem-vindo ao manancial de águas vivas. Olha lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Olha a orientação do apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo... Não, eu li errado. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o pastor presidente constituiu vocês como bispo. Sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para cuidar, para apacentardes, o quê? A igreja de Deus que ele resgatou com o quê? Com dízimo. Com seu próprio sangue. Só isso aqui, meu irmão, a gente encerrava aqui, ó. Paulo estava orientando a igreja, porque Paulo estava instruindo a igreja, e ele dizia no contexto que ele não cessava noite e dia de pregar, de admoestar, de corrigir, de levar a igreja a Cristo, a graça do Senhor. E quando ele estava saindo, se retirando daquela cidade, ele disse, eu estou indo, vocês não vão ver mais o meu rosto em carne, eu estou partindo, e eu estou dizendo a vocês, olhem, presta atenção. Olhai por vós mesmos, tomem cuidado, como é que está a vida de vocês, como é que vocês estão sendo edificados, como vocês cresceram, como vocês evoluíram na palavra, como a mente de vocês for aberta. Olhai por vós mesmos, olhais por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Paulo disse, olha pela sua vida e olhe pela vida dos irmãos. Porque Deus levantou vocês para cuidar um dos outros. Deus distribuiu dons a vocês. E não foi o homem que ungiu. Foi o Espírito. Foi o Espírito Santo que capacitou vocês. Foi o Espírito Santo que foi derramado em vocês. Para que vocês venham cuidar. Para que vocês venham apacentar. Para que vocês venham direcionar aí a igreja de Deus. Que ele resgatou com o próprio sangue. Olha lá, 29. Porque eu sei isto, que depois da minha o quê? Paulo não era mercenário. Paulo não pregava por dinheiro. Então ele dizia em outras palavras, enquanto eu estiver, lobo aqui não entra. Enquanto eu estiver, mercenário aqui para pregar por dinheiro está fora. Porque eu estou aqui olhando a igreja. Eu falo dessas palavras, as minhas palavras, enquanto vida Deus me der, esta é a palavra que nós vamos pregar. E aqueles que Deus for levantando, eu tenho certeza que vai levantar no mesmo espírito para que esta palavra corra. E Paulo disse, eu estou aqui, mas depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Olha quem é lobo? É o diabo. É homens, pessoas, obreiros fraudulentos, que pregam por dinheiro, que quer apacentar o povo para si mesmo, para os seus próprios benefícios. Entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Não vai poupar, olha lá. E está assim hoje, nessa manhã está assim, ó. Os lobos cruéis estão lá e a multidão tudo ouvindo. E que dentre vós mesmos, olha a orientação de Paulo, dentre aqueles que já estavam sendo edificados, dentre aqueles que já estavam na graça do Senhor Jesus Cristo, Paulo disse, alguns vão se corromper. Irmão, quantos a gente viu se corrompendo, hein? Dizendo que estava pregando a graça. E aí começou a vir com os rudimentos fracos e pobres. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após quem? Não é para Jesus, é para eles, próximo. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo disse, vigiai. Durante 3 anos eu estava admoestando vocês. Eu estava ensinando vocês. Uma família chegou para
para o nosso ministério, você chegou a palavra da graça e nós estávamos ali edificando, de repente desapareceu de uma hora para outra, e aí a gente só ouvia notícias de problemas, de dificuldade. Aí eu fui procurar, meu irmão, o que aconteceu? Vocês estavam tão bem na graça de Deus, vocês estavam evoluindo, vocês estavam crescendo, o que aconteceu? Oi, irmão, chegou uns irmãos aí de uma igreja aí e começou a dizer que tinha um diabo na nossa casa, que tinha uma sombra. Depois desta palavra negativa a gente perdeu o ânimo, não quer mais ouvir a palavra de Deus. Tá vendo aí? É porque vocês estão dando ouvido a ventos de doutrinas. Não permaneceram fiéis à palavra de Cristo, retrocederam, decaíram da graça de Deus, começaram a ouvir vozes estranhas e foram enganados. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. O cuidado que o apóstolo Paulo tinha, não apenas coletivamente. É porque hoje existem pregadores para multidões, né? Você está sendo convidado para pregar no meu congresso. Primeiro, tem quantas pessoas lá? Tem 1000. Aí o vizinho disse, eu vou fazer um evento que vai ter 3.000 pessoas. Ele deixa aqui e vai para lá. Porque as pessoas gostam de pregar para multidões. Eu sempre digo aqui que os melhores e mais impactantes sermões de Jesus era para uma pessoa. A mulher samaritana, Nicodemos. Ninguém estava ali para ouvir Jesus. Só aquela pessoa. E você vê ali o testemunho de que palavra impactante. Aí, irmão, por que saiu dali? Claro, Nicodemos ia contar depois, né? A mulher a samaritana saiu contando para todo mundo. Achei o Messias, achei o profeta. E ela testemunhou das maravilhas que Deus fez na vida dela. Então Paulo tinha esse cuidado também de não apenas falar no sentido geral para a igreja, mas no individual cuidar. Porque a igreja nasce a partir de 2, 3 pessoas que se reúnem em prol deste nome que está acima de todos os nomes. É por isso que minha esposa falou ontem na reunião, e é uma verdade que ela falou e isso está em mim. Eu cansei de pregar sermão de quase 1 hora para uma irmã da igreja, que ainda ficava na cadeira atrás da pilastra e dizia, irmão, fica pelo menos no meio para o povo não achar que eu estou doido. E eu pregando parecendo que estava pregando para a multidão, mas eu sabia, eu sei em quem eu tenho crido. E é por isso que ele me colocou de manhã aqui nessa hora, diante desse público, para falar da grandeza dele, para o povo dele. Com lágrimas a cada um de vós, Paulo procurava edificar. Paulo procurava levantar as vidas caídas. Paulo procurava ser útil na vida do outro. E nós estamos sendo instruídos para que nós também sejamos instrumentos de Deus para levantar aqueles que estão caídos e também sendo enganados e levados por ventos de doutrina, por falsos pastores, que são cegos e naturalmente guiam também cegos. Olha lá, tem mais? 31, né? Isaías. Eu não estou conseguindo visualizar, eu estou acompanhando aqui. Isaías capítulo 56, versículo 11. Olha o que diz. Olha, uma profecia de Isaías. Ele já alertava acerca desse assunto que nós estamos tratando. Olha o que Isaías disse. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são o quê? Que nada compreendem. Ah, mas eu sou pastor. Sim, não adianta ser pastor e não compreender nada. Eles são cães gulosos que não se fartam, irmão. Não se fartam. Eles têm, querem ter, querem ter, querem ter, querem ter, querem mais. E enquanto eles puderem arrancar da igreja, eles vão arrancar. Primeiro pedia só a oferta. Ou o dízimo. Depois pede a televisão, a geladeira, um carro, teu avião. Pede tudo. Pedem tudo, eles não se fartam. Eles não se contentam com o que eles têm. E é por isso que eles desprezam a graça. É por isso que tem um famosão aí que conhece a graça. Mas eles dizem que isso que nós pregamos, e é famoso e muito rico, dono de televisão. Eles dizem que isso que nós pregamos é uma desgraça. Por quê? Claro que é uma desgraça para ele. Porque não é fonte de lucro. Não tem sacrifício no altar. Nele tem. Aí os cegos vão também, ó. Parecendo um monte de zumbi. Me perdoe, filhos de Deus sendo enganados. Nós fomos levantados para abrir os olhos dos cegos. Filhos de Deus sendo enganados. Isso que vocês pregam é uma desgraça. Claro, meu irmão, não garante teu avião. Não garante tua Hilux, tua BMW, tua Mercedes.
Então não é fonte de lucro para você. Mas Paulo diz que para nós, com contentamento, é fonte de lucro. Porque nós temos tudo no que diz respeito à vida e à piedade. Estes cães são gulosos, não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. É assim, ó. Eu saí daquela igreja, eu vou abrir a minha. Oxe, o pastor ficou rico, seu bober. Cada um vai para a sua parte. São lobos devoradores, falsos pastores. Não, observe, eles não saíram do erro porque Deus abriu o entendimento para eles procurar a verdade, não. Porque tem gente aqui que no sistema era pastor. Tem gente aqui que no sistema conduzia vidas. Eu acredito que você não foi abrir a sua porque você se viu no erro e não queria continuar no erro. Porque se fosse para sair da sujeira, para permanecer na sujeira, ficava na sujeira. Ah, e outra coisa, ninguém abre igreja, porque a igreja só existe uma e é de Jesus Cristo, já tem dono. As pessoas abrem comércios com nome de igreja. E aí cada um abre a sua. A minha é poder não sei o quê, a minha é fogo não sei da onde, a minha é o Giló de Jacó, a minha não sei o quê. Aí vem aqueles nomes mais bizarros possíveis. Igreja Pentecostal, a pata do cavalo forte. Irmão. Aí outro dia eu postei no grupo, Igreja Labachúria. Aí o outro vai do lado e bota, então Igreja Libicanta. Cada um vai para a sua própria parte, querem dinheiro, querem ficar rico. Querem isso aqui, ó. Cada um abre as suas empresas. Olha lá. Jeremias 23, 1 e 2. Ai dos pastores que destrói e dispersam as ovelhas do meu pasto. Diz quem? O Senhor. 2. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós o quê? A maldade das vossas ações, diz o Senhor. Então eles tomaram posse da igreja de Deus, ou do povo de Deus, ou das ovelhas, né, que era uma linguagem do antigo pacto. E eles não estavam apacentando no sentido de estarem cuidando. Eles estavam, na verdade, era só usurpando, tirando, destruindo. Por quê? Porque eram mercenários. Já estava profetizado isso bem antes de Jesus. E é por isso que Jesus disse, aqueles que vieram antes de mim, é tudo ladrão, irmão. Tudo mercenário. Eles não apacentaram o meu povo. Eles estavam destruindo o meu povo. Ah, mas esses sintomas continuam até hoje, no século 21. Essa síndrome continua até nos dias atuais. Eles continuam fazendo as mesmas coisas, destruindo. E quando o Filho de Deus está lá desesperado, mal, sabe, daquele jeito que só Jesus na causa, eles nem visitam, querem nem saber. Eles querem saber o seguinte, o irmão Antônio, ele era um dizimista fiel. Todo mês eu contava com o dízimo dele. Amém, glória a Deus. O irmão Antônio sumiu. Epa, obreiro, aí chama o cão de guarda. Ei, você, obreiro, vai lá atrás do irmão Antônio, porque eu estou sentindo falta dele. É, irmão? Aí o obreiro inocente, que é um cego guiando o cego, né? Aí o obreiro vai com muito amor e carinho. Ô, irmão, volte para a casa de Jeová. Volte para a casa de Deus. Já começou errado, né? Não existe casa de Deus aqui na terra de bloco. Volte para a casa de Deus, porque lá Deus vai falar contigo. Aí o irmão vem de novo. Ô, pastor, eu estava muito triste. Não se preocupe não, meu irmão. Deus vai falar contigo. É isso que eu te digo. Ué, não era para ser Deus falando? E para você ver que é Deus que está falando com você, Deus está me mostrando que a situação financeira sua está difícil. Claro, ele viu que o irmão não está dizimando mais.
E aí começa, meu irmão, as profetadas. Aí, é verdade, irmão, é verdade. Aí começa a cair na lábia de novo. Dos falsos pastores que não apacentam, não visita, só quer tirar. Conhecimento de causa, deixou de vir? Vamos lá. E a liderança foi na casa, pediu dízimo. Pediu dízimo na casa. Deixou de ir, a gente vai buscar o dízimo. Eu? Mandar eu falar para vocês trazer oferta? Longe de mim, o dinheiro é de vocês, gastem o que vocês quiserem, irmão. Nós estamos aqui para sentar em nome de Jesus Cristo, a igreja dele. Dele. Para que o teu culto seja um culto racional. Para o que você vier fazer, seja por palavra ou por obras, como disse o apóstolo Paulo, que o nome do Senhor seja glorificado. Próximo. Judas 1:12. Só tem um capítulo, né? Judas, capítulo 1, versículo 12. Estes são os... Em que contexto nós estamos? Falsos pastores, para não dizer que não entenderam. Estes são manchas em vossas festas de amor. Isso aqui é uma festa de amor. Porque onde o povo de Deus se reúne é alegria. Mas os falsos pastores, obreiros fraudulentos, eles são manchas em vossas festas de amor ou festas ágape. Eles são manchas em vossas festas de amor. Eles vêm espiar a nossa liberdade. Eu estou te preparando, modo de falar que prepara Jesus, eu estou te orientando, porque quando você sair daqui aí fora, quando você contar o que você ouviu aqui nessa manhã, os lobos vão dizer para você, cuidado, ali é um falso pastor. Que negócio é esse de dizer que não existe dízimo? Que negócio é esse de não dizer que não existe... É claro que existe altar. Aqui o altar. É? É isso que é o altar? Então cuidado que eles são manchas nas nossas festas de amor. Nas nossas comunhões em graça. São manchas nas vossas festas de amor. Banqueteando-se convosco. Eles vêm, irmão. Eles vêm para espiar a nossa liberdade. Banqueteando-se convosco. E apacentando quem? Apacentando-se a si mesmo, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma parte para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas. Não dão fruto para Deus? 2 vezes mortas. Desarraigadas. Estão fora, separadas de Deus. Não pertencem, são falsos, obreiros fraudulentos, infrutíferos, eles não dão frutos. E é por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 7, no versículo 4, porque agora você vive agora para o outro, para aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Agora você não vive para o Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré estava apontando para o Cristo histórico, para a obra que ele veio consumar no Calvário. Você não vive para o Nazareno, você vive agora para outra manifestação, para o Jesus Cristo ressuscitado, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que não está em Nazaré, mas está no teu espírito. É por isso que você não vai ver palavras no nosso meio do tipo Jesus de Nazaré, porque nós não servimos a um Deus que está limitado a uma cidade, a um povo. Você não vai ver nós falarmos aqui, Jesus, Deus de Israel. Ele não é Deus de Israel, Ele é Deus de toda a terra, Ele é Senhor absoluto. Nós não limitamos Deus. Mas os tais que apacentam a si mesmo, sem temor, são nuvens sem águas. Aí você olha assim, irmão, olha que nuvem, ó. Parece que vai chover. Eles, não vai. Não, aquele pastor chegou na minha vida, eu tenho certeza que a minha vida vai mudar. Vai sim. Ele vai tirar tudo que você tem. Você é obreiro fraudulento. Você é mercenário. Aí você vê só nuvem, mas não vê chuva. Não vê novidade de vida. Só vê ministério de condenação. Se não for, vai morrer. Se sair, eu não abençoo.
Se não dá, Deus não manifesta a bênção. Aí começa a ameaçar o povo de Deus. Por que não veio hoje para a reunião? Não veio porque está em desobediência. E aí o povo de Deus fica escravizado naquilo, ó. Cegos guiando cegos. E eles são espertos. Manipulam a igreja de Deus. Porque eles querem que vocês, ou que as pessoas, que os filhos de Deus, venham fazer o que eles querem que as pessoas façam. Manipula a mente das pessoas. Pega um coitado frustrado, que já passou por N religiões. Todo lugar que ele chega é um endemoniado. Chega no meio da igreja, bota a mão, cai. Olha aí o que o diabo faz se você não der o dízimo. Manipulação. E o povo de Deus vai atrás. Aí Deus já dizia lá por boca de Paulo aos Tessalonicenses que o próprio Deus enviou a operação do erro para que acreditasse na mentira, porque não tiveram prazer na verdade. Porque se você tem prazer na verdade, irmão, você vai examinar as escrituras. Você não vai sair daqui porque eu falei e acabou. Você vai chegar e vai, ó, fala comigo, Jesus, eu quero entender. Porque eu não quero ser manipulado, porque eu já sofri muito nas mãos desses homens. Olha lá, próximo. 1 Pedro 1:4. Perdão, 5, né? 5, 1. Diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de revelar. Próximo. 2. Apacentar, é Pedro que está falando. Apacentai o rebanho de Deus que está entre, tendo o quê? Cuidado. O rebanho é de quem? Então é para eu apacentar com cuidado. O rebanho não é meu. O povo de Deus, a igreja não me pertence. É de Deus. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, do rebanho. Não por quê? Eu já falei, meu irmão. Eu já falei. Você não se sinta obrigado a nada aqui. Se vai ofertar ali é por amor para ajudar o ministério. Se vai ajudar na congregação, se vai levar o evangelho, se vai congregar, se vai se reunir conosco, se vai participar conosco, se vai andar conosco, faça por amor e alegria do teu espírito, porque não é por força. Agora vai lá para você ver se é por força ou se não é. No mínimo é por ameaça. No mínimo, quando não é por força, quando não é por pressão psicológica, é ameaça. E Pedro nos ensina, tendo cuidado dele, não por força, mas o quê? Voluntariamente. Eu não faço isso porque eu sou assalariado. E quem conhece a minha vida muito bem, além de Deus, é minha esposa. E aqueles que estão mais próximos. Voluntariamente, porque nós não somos daqueles mercenários que trabalham por dinheiro. Oh, mas esse menino aí é para ser, ele é proveitoso. Já disseram isso. Ele é proveitoso no nosso ministério. Claro que é proveitoso. Porque eles queriam abrir uma sinagoga e me colocar lá para ganhar dinheiro para eles. Voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Assim é na graça de Deus. É o que nós conversávamos aqui. É assim. É por amor, porque Deus ama quem dá, quem faz com amor e alegria. O que passar disso é procedência maligna mesmo. Ele não recebe. Faça para que o nome do Senhor seja glorificado. E faça tudo que você fizer, faça com amor no teu coração. Próximo. 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de quem? Mas servindo de exemplo ao rebanho. Não é para fazer, não é para apacentar, não é para cuidar como se você tivesse domínio sobre eles. Os falsos pastores, eles fazem como tendo domínio. Vão me ouvir? Eu tenho certeza que vão, que essa mensagem está correndo. Vocês têm medo de deixar uma pessoa do ministério e visitar outro ministério. Porque tem medo da pessoa ir e chegar lá, gostar de ir lá e ficar. Aqui no nosso meio, todo mundo é livre em Cristo. Você vai onde você quiser. Você anda onde você quiser. Porque eu tenho certeza que se você está preso, não é a mim.
é a palavra do Espírito. Enquanto esses falsos pastores não entenderem que o rebanho pertence a Deus e que nós devemos ser exemplo ao rebanho e não donos, eles nunca vão se sentir realizados. Porque só pensam em dinheiro, só pensam em vantagens financeiras. Mas eles sabem que quando colocar a cabeça no travesseiro não vai ter paz. Porque eles sabem que eles sempre tiraram a glória de Deus, se é que pode dizer dessa forma, tentando se colocar como Deus na igreja. Porque eu que dito as regras aqui. Jesus Cristo, Ele é Senhor absoluto da igreja. E a igreja é herança dele. E nós devemos, como aqueles que orientam a igreja, ser exemplo ao rebanho. Ser exemplo ao rebanho. Próximo. É 5:4. Tem o versículo 4 ainda, né? 1 Pedro 5:4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então Pedro estava dizendo que quando você está fazendo de acordo à vontade do Pai, Jesus vai te exaltar. Jesus vai te galardoar. Jesus vai manifestar na tua vida. Faça com verdade. Quando nós começamos esse ministério há quase 5 anos atrás, saíram zum aí na cidade. Eu quero ver se vai para frente. O sistema que nós pertencíamos não vai para frente. Eles não pedem dízimo, eu quero ver como é que vai sustentar. Com a verdade. Deus honra. Deus se manifesta no meio da verdade. Porque Ele é a verdade. Não, mas não. Vai sim. Porque é Jesus que é o dono e Senhor absoluto da igreja, a qual Ele é o cabeça. Olha lá, próximo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a seguir. Olha o que Paulo estava falando para os coríntios. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Nós fomos chamados para falar a mesma linguagem em Cristo, para viver esse único evangelho, onde Ele é o cabeça, onde Ele é o Senhor, onde nós estamos batizados no único Espírito. Paulo estava chamando a igreja a viver uma comunhão. Paulo estava chamando os coríntios a viver de fato a unidade perfeita no Senhor. Assim como Cristo é um em Deus, nós somos um em Cristo. Mas estava tendo divisão. Estava tendo contenda. E Paulo, ele chama a atenção disso. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Andar junto. O ministério desenvolve, Deus dá o crescimento quando nós unimos forças. Porque o cabeça é Cristo, mas nós somos membros deste corpo que quando nos unimos, nos formamos como igreja do Senhor. Você sozinho não é igreja de Deus, você é templo do Espírito. Mas quando você se une à igreja, que não é parede, que são pessoas, que são vidas, nós nos tornamos igreja de Deus no mesmo pensamento e no mesmo parecer, no mesmo propósito. Olha lá, 11. Porque a respeito de vós, irmãos, meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre... Quais a contenda? Olha lá. 12. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz... Olha que confusão na igreja de Corinto. A igreja que os pastores têm como exemplo de igreja do poder por causa das línguas, como exemplo de igreja da comunhão por causa da Páscoa, não era nem Páscoa na verdade, Coríntios 11, não era na Santa Ceia, não era Páscoa, não era nada disso. Era festa ágape, mas que não tinha nada de amor. Cada um comia, enchia o bucho, se embriagava e deixava os irmãos que não tinham nada para comer à parte. Uma desunião total na igreja de Corinto. Então Paulo está falando para esta igreja, que esta igreja era toda dividida. Não andava no mesmo parecer, não andava no mesmo espírito. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo.
Quem já viu um comercial na televisão aí? Eu era isso, eu era aquilo, mas hoje eu sou a... Pontinho. Não é de Cristo, não, é... É do a... Pi, pi, pi. Então eles gostam disso, de ostentar isso. Quem me batizou nas águas foi aquele pastor que tem um canal na televisão. Ai, irmão. Quem nos batizou foi Jesus Cristo na sua morte. Está onde? Na Bíblia. Romanos 6, 3. Foi o homem que te batizou, foi Jesus Cristo. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Isso numa igreja, num lugar que se reunia a igreja. Eu sou de Cefas, que era Pedro. Aí outro grupo dizia: eu de Cristo. Era uma confusão total. Imagine, irmãos, a perturbação nessa igreja. Aí tem o pregador Elcio aqui, o pregador Salomão, o pregador Cunha, o pregador Antônio. Aí metade ali diz: eu sou do irmão Elcio, viu? Não largo aquele homem para nada. O outro grita: não, eu sou de Salomão, tem até nome de rei. Não, eu sou de Antônio, porque quando eu era católico eu adorava Toim. Eu sou de Cunha, porque Cunha parece João Batista. Cunha parece João Batista da Graça. Fala firme. A igreja toda é dividida, irmão. Paulo disse: não quero isso no meio de vocês, não. Olha lá. 13. Está Cristo dividido? Ou foi Paulo crucificado por vós? Paulo já está dizendo: para com essa idolatria com o meu nome. Mas hoje os homens aí, os lobos, hein? Falsos profetas, falsos pastores, eles gostam de ser carregados no colo. Aquele homem ali. Não, e se chamar ele pelo nome, é comprar briga. Primeiro tem que chamar pelo título. O apóstolo Joaquim. Ô irmão Joaquim, irmão não, eu sou pastor. Ué. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Próximo. 14. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão o Crispo e a Gaio. Próximo. 15. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Para que ninguém chegasse e dissesse: não, quem me batizou foi o apóstolo Paulo. Eu dou graças a Deus que vocês foram batizados em Cristo Jesus. Para que ninguém fique aqui do meu lado dizendo: quem me batizou foi o irmão Elcio. É isso que Paulo está falando. Próximo. 16. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Paulo disse: eu cheguei até a batizar alguém no início do meu ministério. Claro, Paulo estava ali na transição da lei para a graça. Então Paulo cria no batismo das águas ainda. Mas logo ele descartou. Por que ele descartou? Porque Jesus não mandou ele batizar. E Paulo disse o quê? Sede meus imitadores como eu sou de... Então vamos ver o que Paulo falou. 17. Porque Cristo enviou-me, não para quê? Por isso que eu não batizo. Porque nós estamos no evangelho da nova aliança, onde o batizador é Jesus Cristo e não o homem. Batismo das águas era um batismo transitório, era para os judeus. Por isso que Jesus mandava os discípulos judeus batizarem. Quando ele levanta Paulo e envia os gentios, ele não manda Paulo batizar. Porque o mesmo Jesus, Atos capítulo 1, versículo 5, ele disse: vocês foram batizados por João, mas em breve sereis batizados com o Espírito Santo. E o mesmo Paulo vem dizendo aos Efésios que há quantos batismos? Um, não é dois. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, pregar o evangelho. E o que é evangelizar? Evangelizar é dizer que você já está batizado, que você já está salvo pela graça, que em Cristo tu é mais que vencedor, que tu és nova criatura. Isso é evangelizar em graça.
É dizer que em tua vida não há condenação. Que você já passou da morte para a vida, porque você já foi ressuscitado em Cristo. Você morreu para a lei, isso é evangelizar em graça. Você nasceu com Cristo, nova criatura. É disso que Paulo estava falando. Eu não fui chamado para batizar, porque se eu fosse chamado para batizar, eu tinha que pregar a lei de novo. Eu tinha que pregar sacrifício de novo. Eu tinha que pregar monte de novo. Eu tinha que pregar jejum de novo. Então eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, inútil. Mas os falsos profetas e falsos pastores, eles ignoram isso aqui, ó. Porque isso aqui não os promove. Primeira Coríntios 3, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Olha o que Paulo está falando ainda para os coríntios. Amados, só aqueles que estão a primeira vez aqui, Paulo aqui não está falando para um pecador. Não, irmão, mas Paulo estava pregando para um povo que não era de Deus. É? Paulo aqui não está falando para alguém de fora, Paulo está falando para alguém de dentro. E aí ele diz, olha, eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Paulo está falando para a igreja que ele não podia pregar para a igreja como uma igreja madura, espiritual. Aí um abençoado me convidou para ir pregar na igreja dele, né? Na dele. Mas ele já veio, ele me convidou, mas já convidou armado. Você sabe que lá a gente tem manobra, né? Eu digo, ó, irmão, você sabe que eu não prego contra o dízimo, eu ensino que dízimo não é para a igreja. Eu não prego contra o batismo das águas valeu, mas não na nova aliança. Você sabe o que é que eu prego, você tem consciência do que é que eu prego. Quer que eu vá pregar na sua igreja? Você vai, né? Mas você sabe, né? Eu falei, não, meu, fica em paz. Então eles querem que a gente vá falar o que eles querem ouvir. Porque eles têm comichão nos ouvidos. Eles amontoam para si mesmos mestres, segundo as suas próprias concupiscências. É por isso que vocês, muito dificilmente, vão ver o irmão Elcio pregando em outra igreja. Porque eu não vou para lá para passar a mão na cabecinha deles e pregar em monte, pregar jejum, pregar dinheiro, pregar dízimo, pregar campanha, porque eu vou pregar Jesus Cristo. E eles não querem. Eles querem que fale de Jesus, que fala da viúva, que fala da... E se o pastor pregar na minha igreja, e no finalzinho do culto o pastor falar daquelas ofertas da viuvinha pobre, tenha certeza que todo domingo tu vai estar aqui. É porque a viuvinha... teve um abençoado que quase me mata. Porque eu fui falar dessa viúva pobre, eu falei, irmão, a viúva só deu umas moedinhas lá, e agradou mais a Deus do que os ricos que davam o resto do que sobrava. Ele me chamou. Olha, a viúva deu tudo, viu? Então não diga que ela deu as moedinhas. Diga que ela deu tudo, para o povo aprender a dar. Viu aí? É por isso que eu estou aqui. Até nisso, até na coitada da oferta da viúva pobre, queria manipular o pregador. Ela deu tudo, então ensina que o povo deve dar tudo. Não importa se foi pouco ou se foi muito. Ela deu tudo, então dê tudo. E eu, irmãos, Paulo está falando para a igreja. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como ao quê? Imagina um pregador chegar diante do povo de Deus, da igreja, e dizer, vocês são carnais. Nós éramos quando andávamos na religião, na dependência de homens. Hoje vocês são espirituais porque vocês estão entendendo a palavra do Espírito. Mas como a carnais, como a meninos em Cristo, olha lá. Com leite vos criei. Paulo não dava nem alimento sólido para aquela igreja. Com leite vos criei, não com carne ou com alimento sólido. Porque ainda não podeis e nem tampouco ainda agora podeis. Próximo. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, e é o que mais há no sistema religioso, vocês sabem disso.
É confusão no chamado circo de oração. É confusão nos pastores, vices, pastores e tanta coisa que eles botam lá. É confusão no meio dos diáconos. É confusão no louvor. É confusão nisso. É confusão. É por isso que eu já falei para minha esposa. Deus vai trazendo aí os músicos, as pessoas para auxiliar aí. Meu irmão, eu quero que a igreja aprenda, todo mundo louvar a Deus, todo mundo junto. Para que ninguém se destaque aqui na frente, para não ser exaltado. Para não entrar na chamada carne. Não, a gente sabe que tem um irmão que se destaca, canta diferente, mas nunca deixe a carne gritar em você, para você achar que se você não fizer, a igreja não anda. A igreja anda porque a igreja é de Jesus. Se não andasse, não estava aqui, que tinha vez que minha esposa não estava, imagine eu tentando cantar. Mas anda porque é de Jesus, irmão. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo aos homens. Tem mais? É o que esse versículo aí? Olha lá. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? O que é que você vê hoje? Eu sou do pastor A, eu sou da igreja. Aí quando pergunta, você é cristão? Aí o crente não pergunta, não fala nem que sim, nem que não. Ele já diz assim, eu sou da Assembleia não sei de quê. Eu sou da igreja não sei de onde. Não importa a placa de igreja que você é. Quem é cristão em Jesus, não é na igreja. Porque a igreja evangélica não converte ninguém. Nós não pregamos a placa da MGV, isso é só uma placa para quando vocês passarem na rua, ver que se reúne um povo aqui dentro. Então precisamos entender que nós não somos de homem. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo disse, porventura não sois carnais? Versículo 5, 1 Coríntios 3, 5. Pois quem é Paulo? Quem é Elcio? Quem é o pastorzão? Quem é o bispo? O bispão? Quem é o apóstolo? Quem é? Quem é? Quem é o papa? Quem é? Quem é? Aí Paulo está dizendo, quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros, e eles têm moral para isso, ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada... Deus deu a cada um a capacidade, o dom de ser. Próximo. 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o quê? Quem dá o crescimento não são os falsos pastores, é Deus. É Deus que dá o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ah, irmão, você está falando mal dos pastores. Eu não estou falando mal dos pastores. Eu estou dizendo e me coloco. Eu não dou crescimento a ninguém. Quem dá o crescimento é Deus. É a palavra do Senhor quando você crê. Sua vida não vai mudar porque você senta aí e me ouve pregando, se você não viver o evangelho desse Cristo que vive e reina para sempre. Porque só Ele dá o crescimento. O mundo está cheio de religião, cheio de religiosos, e a religião só mata, só destrói, só causa divisão. Porque para a religião, se um homossexual... vou até aproveitar. Se um homossexual passar aí, ele é do capeta. Aqui, nós mandamos entrar, seja bem-vindo e ouça a palavra. Porque se tu é filho de Deus, é no Espírito. E quanto à tua prática, tu vai colher o que tu plantar. Porque assim como ele é o ladrão, é isso e aquilo, todo mundo vai colher. Mas a religião não. Separatista. Aquela dali é da macumba. Passe o cortejo aí e queira entrar para ouvir. Não venha perturbar a nossa reunião. Mas senta para ouvir a palavra. Aí sentou, ouviu, confessou Jesus. Eu digo, graça e paz, meu irmão, seja bem-vindo. Já vou logo chamando de irmão. Eu não conheço, quem conhece é Jesus. Aí fica me perdoa a expressão, aí fica um monte de evangélicos, separatistas. Não fala com o católico porque o católico não é da igreja dele. Pior, não fala nem com crente porque é da igreja do pastor vizinho. É claro, passa aí na frente, a gente vê isso virando a cara.
trato bem, falo e tenho amigos homossexuais, lésbicas, católicos, umbandista, macumbeiro. Você pode ser o que você quiser, problema seu com Deus. Eu sei da minha vida e do meu compromisso com o Pai. E cada um cuide da sua própria vida, porque somos nós que vamos dar conta a Deus. E detalhe, convido. Mas eu não gosto de ir na igreja não, porque a igreja condena isso. Não. Vem ouvir a palavra de Deus? E a gente tem testemunho disso, né, minha irmã? Testemunho disso, que pessoas que vieram assim. E a palavra impactou. Mudou. Porque só Jesus cura. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Deus é que dá o crescimento. Por isso que hoje muitos não querem conta com a igreja. Porque estão aí esses ditos pastores, separatistas, que fazem o clubezinho deles. Não, tem que ser assim. Jesus, eu estou falando de Jesus. Jesus se assentava com a prostituta. E não para condenar, mas para abençoar e falar da palavra. Uma vez Jesus me puxou nessa orelha aqui, que não é tão pequena. Porque eu estava cheio de religiosidade. Eu trabalhava ali no Pelourinho, era segurança de uma loja. Cheio de religiosidade. Jejum, participava certinho das campanhas, propósito no ministério. Quando chegou um dia no meu horário de serviço, cheguei ali naquela praça ali da Sé, onde fica jorrando aquelas águas ali. Sentei, aleluia, cheio de Deus, oh glória. De repente passou uma moça, naquela vida promíscua, daquele jeito, se vendendo. Chegou pra mim, 10 conto, quer ir comigo? Sai de mim, Satanás, capeta, tu não vai me tirar da minha santidade. Eu era do sistema. Oh meu Deus, muito obrigado por esta graça. Sai de mim. A coitada já estava destruída com aquela vida dela. Fez assim, ó. É isso que a religião faz. A mulher saiu acabada. Quando ela deu a volta na esquina, ainda bem que eu sempre tive esse temor. Deus bradou em mim: vá, peça perdão e fala do meu amor. Eu saí correndo atrás dessa mulher. E cadê essa mulher? Quando eu olho, ela já está em uma esquina conversando com a mulher do acarajé. E eu chego já suado, de camiseta. E quando eu olhei para a cara dela, ela se assustou. Digo: venha cá, por favor. E acho que ela até pensou que eu queria a proposta dela. Se arrependeu, voltou? Não, é outra coisa. Venha cá, botei essa mulher na parede. Me perdoe. Me perdoe, eu errei, me perdoe. Sente aqui comigo. Sentei com essa mulher, comecei a falar de Deus. Essa mulher entrou em pranto. Nunca me esqueço o nome dela, Rosana. Ela disse: irmão, ore por mim. Eu tenho essa vida aqui não é porque eu quero não, é porque é circunstância da vida. Fui da igreja, sou afastada, meus pais é crente, não querem conta comigo. Aí, tá vendo? E ela vivendo aquela vida, se vendendo. Mas Deus colocou em mim um sentimento de amor, porque era isso que Jesus fazia. Sentava com as prostitutas, com os ladrões. Quando a sociedade toda desprezava, Jesus abraçava. O sistema religioso estava desprezando. Jesus te abraça nessa manhã com um abraço de amor. Te acolhe. Ele diz: não te deixarei, jamais te desampararei. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Próximo, tem mais? Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu estou aqui nessa manhã plantando, o irmão aí vai regar, vai estar alimentando, mas a glória não é nossa, irmão. A glória é de Deus que dá o crescimento. Próximo. 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Segundo o seu, tem galardão para quem trabalha na graça de Deus em Cristo Jesus.
Ah, mas eu não preciso fazer mais nada. Eu não preciso nem congregar. E tem muitos irmãos que aprenderam o evangelho da graça e acham que não precisa mais fazer nada, irmão. Paulo não colocou uma rede e foi descansar, não. Paulo disse: agora eu trabalho muito mais do que todos eles. Não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E quem trabalha no evangelho em prol do reino de... não é em prol da instituição religiosa, é em prol do reino de Deus, tem galardão de Deus. Próximo. 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então Paulo nunca se colocava como dono da igreja. Eu sou o pastor de vocês, eu que mando de vocês. Paulo nunca fez isso. Paulo sempre levava a igreja à dependência de Deus. Olha lá outro versículo. 1 Pedro 2,25. Olha o que diz 1 Pedro 2,25. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas. Ele é pastor e bispo das nossas almas. O sistema religioso ensina a igreja a ter medo de pastor. Aí o irmão entra aí, vê o pastor. Eu tenho que ter cuidado porque eu não estou adequado e o pastor vai me corrigir. Eles esquecem que Jesus Cristo é o pastor e bispo das nossas almas. Você não está aqui, amado, para colocar uma orelha na cabeça e fingir de ser santo, não. Você tem que ser santo como Ele é santo. Porque a satisfação não é para mim, é para Deus. Você tem que dar satisfação para Deus. Eu estou aqui cuidando, apacentando, mas o dono da igreja não sou eu, é Jesus. Jesus! Vamos lá, próximo. Hebreus capítulo 3, versículo 1, vamos encerrando. Diz assim: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. 2. Sendo fiel ao que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa, no antigo pacto. A casa aqui é o antigo pacto, a referência à antiga aliança. Jesus agora, ele está na segunda casa. 3. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa, tem aquele que edificou as casas. Próximo. 4. Porque toda casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é quem? Deus. Quem edifica é Deus, não é o homem, é Deus que edifica. 5. E na verdade, Moisés foi o quê? Fiel em toda a sua casa. Como que? Como que? Eu pensei que fosse como o Senhor. Os pastores hoje querem ser senhores da igreja. Moisés foi fiel como servo, porque nós fomos chamados para servir e não para ser servido. Ô meu irmão, no sistema religioso eu queria ostentar ser pastor, porque é interessante que você anda assim, ó. Na graça, você ser pastor, cuidar de vidas, apacentar, é você ser servo. É diferente. E isso, eles lá, os falsos pastores, não querem. Aí Jesus disse: melhor coisa é dar do que receber, mas eles só querem receber. Então essa palavra para eles não interessa. 6. Perdão, fica aí. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se havia de anunciar. 6. Mas o quê? Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria o templo de Salomão em São Paulo. A catedral ali da Assembleia. Não. Sobre a sua própria casa, a qual casa somos? Quem é casa de Deus aqui? Você é casa de Deus. Se tão somente conservarmos firme a confiança e glória da esperança até o fim.
manter. Você aprendeu agora a manter até o fim da tua vida essa confissão que você é casa de Deus, você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que é o pastor das nossas almas. E nós encerramos Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor grande pastor das ovelhas, 21. Vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua, operando em vós o que perante Ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Graça e paz.